estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-te e deita-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os pés, até que venha Siló. Amém. A igreja podia sentar-se. Bom, fui meio pego de surpresa, né? Não estava esperando aquela hora de trazer nenhuma palavra, mas eu quero ser bem breve na minha palavra nesta noite. Pensei em falar alguma coisa, se eu tivesse oportunidade, para a igreja. Nós passamos o mês todo lá em Jardim Amoré, no mês de abril, falando sobre Efésios, capítulo 4, capítulo 5. Então pensei até falar alguma coisa sobre unidade, sobre corpo, sobre igreja, mas eu estou com essa palavra no meu coração, desde a Assembleia Geral. Quero ser bem breve nas minhas palavras. Para mim, primeiramente, uma honra estar aqui nessa igreja, que é a igreja que eu me batizei, casei, fui consagrado a diácono, fui consagrado a pastor, tive o meu estágio no Ministério Pastoral aqui nessa igreja por 2 anos, e me sinto honrado de ser filho desta casa. Para mim é uma honra muito grande estar aqui todas as vezes com os irmãos. Hoje nós viemos de uma Assembleia Geral há 2 semanas, onde o Senhor falou grandemente para nós, em todos os períodos, mensagens maravilhosas, profecias que foram lidas e pregadas ali, naquela Assembleia Geral. As 2 mensagens me impactaram bastante. Foi a mensagem do pastor Márcio Almeida, a primeira mensagem pregada na sexta-feira de manhã, e a última, do pastor Elias, no último dia. Foram mensagens que falaram profundamente do meu coração, e as demais também, mas sempre tem aquela que a gente fala maior para a gente, né? E as profecias que foram lidas lá, muitas profecias, com muitas instruções, muitas exortações de Deus para nós. E eu fiquei pensando, o pastor Márcio pregou a mensagem lá, né, logo no primeiro dia, no segundo período, na verdade no segundo dia, e ele começou a falar sobre as bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos. Ele citou 4 dos filhos de Jacó: Rubens, Simeão, Levi e depois José. Eu sou fã da história de Jacó, né? A história dos filhos de Jacó, eu sempre gostei muito de ler. E eu fiquei lendo lá na hora do período, depois que acabou a mensagem, né? A gente para analisar depois do período, parei, fui ler o texto todo. Eu achei interessante aqui a palavra para ajudar. Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão será sobre a cerviz dos teus inimigos, e o cetro não se arredará de Judá, e nem bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele todos os povos obedecerão. E eu pensei na vida deste homem. Quem foi Judá? De forma muito resumida, muito prática, porque a história dele nos traz muito, nos ensina muita coisa, mas para não tomarmos muito tempo. A primeira vez que nós vimos falar do nome de Judá é no seu nascimento, né? Filho de Léa, 4º filho de Jacó, e depois a história de Jacó se desenrola, e Judá ele não aparece na história. Até o dia fatídico da venda de José. Esse dia José vai para o campo, está os irmãos de José lá, e aí eles estão com raiva de José por causa dos sonhos, e resolvem matá-lo, arranca dele a sua túnica, uma história bem conhecida. Joga José na cisterna, e Rubens sai, ele fica ali na cisterna clamando,
E a intenção deles é matar José. De repente, Judá tem uma ideia. Tem uma ideia de ver um grupo de ismaelitas passando, e a ideia que ele tem de que vale a pena matar nossos irmãos e esconder o seu sangue. Vamos pegar, vamos vender ele para os ismaelitas. E Judá tem essa ideia, vender o seu irmão. E os irmãos aceitam. Ele é um dos mais velhos, é um dos líderes da família. E vendem José. Vendem José. E eu fico observando para a promessa que Deus faz para ele, palavra final da vida de Judá: os teus inimigos se inclinarão diante de ti, o cetro não se arredará da tua casa. E de repente, quando eu vou observar a história desse homem, é um homem covarde. Quem daqui teria coragem de vender o seu irmão de sangue? Ele simplesmente encontra uma saída: vamos vendê-lo. Sem pena, sem dó, sem piedade. José é vendido. E o desenrolar da história acontece no Egito. Enquanto a história de José está se desenrolando no Egito, do lado de cá está Jacó com 11 filhos. E a história vem se desenrolando na vida desses homens. E Judá, um belo dia, um jovem, ele resolve, de repente, seguir o rumo da sua vida. E a história de Judá se desenrola no capítulo 38, quando de repente ele diz: aconteceu por esses tempos que Judá apartou-se dos seus irmãos. Feita para Isaac, uma promessa que foi feita para Abraão. E ele não ensina os seus filhos no caminho que se deve andar. Essa é a nossa responsabilidade como pais. E quando eu digo pais, eu não estou dizendo somente pais dos nossos filhos, que são nossos filhos de sangue, mas todos nós que somos pastores, somos diáconos, somos evangelistas, somos servos de Deus, adultos. As crianças que estão assentadas dentro da igreja, os jovens que estão dentro da igreja, eles são os nossos filhos, são nossa responsabilidade de ensiná-los, de criá-los, de orientá-los, de tomá-los como os nossos filhos e conduzi-los no caminho da verdade. Mas Judá não faz isso. Diferente de José, que de repente, quando reencontra com seu pai, uma das primeiras coisas que ele faz é levar Efraim e Manassés diante do homem Jacó, homem de Deus, e pede para que ele abençoe os seus filhos. Não, Judá está vivendo a sua vida no meio dos cananeus, vivendo em comunidade com a Adulamita, deixando que o avô ira, um cananeu, tome conta e ensine os seus filhos. Não havia influência de Jacó, não havia influência da obra de Deus, não havia influência nenhuma, mas havia influência de cananeus. E de repente a palavra de Deus nos diz que esse homem chamado filho de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o mata. O que ele fazia, nós não sabemos. Mas a palavra de Deus diz que ele era mau aos olhos do Senhor. Fez algo que desagradou o Senhor, e o Senhor o matou. Pela lei, quando o irmão mais velho morria, se a esposa deste não tivesse filhos, ele era dado ao segundo irmão, para que esse segundo irmão suscitasse filhos ao seu irmão mais velho falecido. E assim foi feito. Judá pegou a sua nora e deu ao seu irmão Onã. E quando Onã também descobriu que o seu primeiro filho não seria filho dele, mas seria como se fosse o filho do seu irmão mais velho, ele também se desagradou disso e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e também o Senhor o matou. Havia uma promessa na descendência de Jacó, na descendência de Isaac, na descendência de Abraão, que ele faria como que os descendentes de Abraão fossem como as areias do mar e como as estrelas dos céus. E esses homens estavam evitando a prole. Esses homens não estavam andando de acordo com a vontade de Deus. Falta de ensinamento, falta de liderança dentro do lar.
Deus mata esses dois homens. Não passado muito tempo, a mulher de Judá também morre. Mas que coisa ruim nessa família. Parece que a calamidade se instaurou na família de Judá. Parece que a calamidade tomou conta da história deste homem. E parece uma vida sem rumo, uma vida sem solução. Uma vida que já não tem mais jeito. Um homem que vem numa sequência de erros, um após o outro, e o Senhor punindo ele. Mata-lhe um filho, mata-lhe outro, mata-lhe a mulher. E quando mata os seus dois filhos, é aquele tipo de pai que protege os filhos. É tão cego que ele, em vez de falar, meus filhos foram maus, eu vou ensinar o terceiro a ser bom para ele não morrer. Não, ele acusa a mulher. Eu vou, vai para a casa do teu pai, fica lá um tempinho, até que o menino mais novo cresça. E na mente dele a palavra de Deus diz que ele, que porventura ela não mate esse também. É uma viúva negra. Matou os meus filhos. Meus dois filhos queridos foram mortos por essa mulher. Sendo que a palavra de Deus diz que eles foram mal aos olhos do Senhor. Ele não enxergava o erro que havia dentro da sua casa. Ele não enxergava o erro que ele estava cometendo. Ele não estava enxergando como ele estava sendo mal para a sua família. Mas o que eu acho importante é que dentro dessa calamidade toda que ele está vivendo, não há outro meio de nós enxergarmos esse texto a não ser enxergarmos com a graça de Deus. Não enxergarmos com a misericórdia de Deus. Porque dentro dessa calamidade toda, dessa desgraça toda que está acontecendo na família de Judá, há a mão do Senhor guiando a vida desse homem para o grande projeto que Deus tem na vida dele. Há o Senhor cercando esse homem de todos os lados, levando-o ao arrependimento. E eu estava justamente pensando nesse texto, na Assembleia Geral, exatamente por causa das profecias que foram lidas, das palavras que foram faladas, das palavras que foram pregadas. O pastor Márcio falou, quando o Senhor disse, há muita vacilação no vosso meio. Rubens, que era o mais excelente, era o maior em poder e glória, não serás mais o excelente. Por que, Rubens? Nós não vemos Rubens se humilhar. Nós não vemos Rubens se dobrar diante do seu pai, diante do Senhor, e dizer, eu errei. Nós não vemos Simeão e Levi em momento algum pedir perdão pela matança que eles causaram. Nós não vemos isso. Mas nós vemos a mão de Deus guiar a vida de Judá, levando Judá ao arrependimento. Qual é o nosso comportamento quando Deus está nos levando pelo caminho do arrependimento? Quando o Senhor usa o seu vaso profético, puxa a nossa orelha e fala, o caminho é esse aqui. É você fazer biquinho e meter o pé, dizer que para você aqui não presta, você não serve mais, dizer que Deus está sendo ruim com você, com a sua vida, dizer que Deus está sendo malvado contigo, dizer que o pastor está sendo muito duro nas suas exortações. Não, a mão de Deus está nos guiando por um caminho de arrependimento, porque Ele tem um projeto maior nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E Deus está promovendo isso na vida deste homem chamado Judá. Deus mata-lhe um filho, mata-lhe um segundo filho, mata-lhe a mulher. Passados os períodos do seu luto, ele sai para tosquear com os seus servos. Ele já tem ovelha, tem vacas, tem sua fazenda, está tranquilo. Para sua nora, o seu sogro, saiu para tosquear. Ela tira suas vestes de viuvez, cobre o seu rosto com um véu, vai para o caminho de Tímina, fica entre as fontes de Tímina, que fica no caminho por onde Judá passaria. Judá sairia da sua tosquia, voltando para casa, encontra aquela mulher, a palavra de Deus nos diz que ele toma como uma prostituta, ele não reconhece, ela está com um véu sobre o seu rosto, não reconhece que é sua nora. E chama ela, vem deitar-se comigo. E ela, o que você vai me dar? Um cabrito. Então me deixa alguma coisa como penhor para isso. A minha aliança
e o meu cajado e o meu lenço. E assim acontece. Ele deita-se com a mulher, sai dali, volta para casa, nada mais aconteceu. Chegou o tempo, mandou o cabrito, a mulher não foi encontrada de novo, aqui não teve nenhum, não está mais não, não está aqui, não está mais não. Passado alguns meses, passado 3 meses, diz a palavra de Deus, alguém chegou para ajudar e falou: tua nora está grávida. Tua nora está grávida. Pensa, um homem que não teve coragem de vender, um homem que teve coragem de vender o irmão, a nora, é coisa fácil para ele resolver agora. Essa infeliz matou 2 filhos meus. Agora é a hora de eu resolver o meu problema. Ela é um problema na minha família. É uma pedra no meu sapato. Está grávida? Manda ela para fora e vamos queimá-la viva. É a palavra de Judá. Manda que ela saia para fora. Traga-o para mim. Vamos apedrejá-la e vamos queimá-la. O senso de justiça desse homem, da falsa justiça, da falsa moralidade. De repente, quando a mulher sai, ela pega o cajado, o anel, o lenço, e diz a ele: do homem de quem são estas coisas foi que eu engravidei. Pensa nisso. Pensa nesse quadro. O homem perplexo. É a hora que Deus confronta o homem com a graça de uma forma onde você não pode mais se esconder dos olhos de Deus. Quando Ele resolve te cercar no caminho, não tem volta. Deus vem cercando Judá, vem cercando Judá, vem cercando Judá. Quando chegou no estágio final, que ela mostrou para ele, ele disse: desse homem aqui. Ele podia muito bem ter inventado história. É mentirosa, ela me roubou isso aí. Ah, não, ela me enganou, botou um véu na cara, ela me pegou no momento mais frágil que eu estava viúvo, passando por um momento de luto, e ela me enganou. Mata ela desse jeito. Não. Nós vemos ele tomar atitude diferente dos seus irmãos. Quando ela diz: do homem que são essas coisas foi que eu engravidei. O homem cai de joelho e fala assim: ele é mais justo do que eu. Ele reconhece o seu erro e nunca mais a conheceu, diz a palavra de Deus. E ela teve 2 filhos chamados Pérez e Zerá. E nós vemos a trajetória desse homem sendo transformada a partir desse dia. Nós vemos a trajetória desse homem sendo transformada quando ele tem esse encontro, esse confronto, porque a graça nos confronta. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Ela tem que mostrar o nosso erro. Ela tem que mostrar quem nós somos. Como o pastor Elias pregou na última mensagem dele. Muitos como Saul, não tendo prazer na minha obra, e quando Saul é confrontado, o que ele faz? Ele sempre tem saída, ele sempre tem uma conversinha fiada, ele sempre tem uma escapatória. Qual é o nosso comportamento quando nós somos confrontados com a palavra de Deus? Seu comportamento deve ser um comportamento de humilhação, um comportamento de pedido de perdão, um comportamento onde você deve se colocar diante do Senhor como servo inútil. É hora que ele começa a trabalhar na sua vida, porque nós vamos ver a trajetória de Judá, ela muda. Lá na frente, quando chega a fase lá deles comprarem comida no Egito, e a segunda vez que eles descem no Egito, Rubens, já sem moral nenhuma com o pai, pede: deixa que eu levo Benjamim comigo, eu deixo meus filhos. Se Benjamim morrer, você pode matar os meus 2 filhos. É o mesmo caso de Saul, sempre colocando os outros na jogada. Covarde. A Judá, quando se levanta para falar com Jacó, ele fala: pode ficar tranquilo, está comigo. Se ele não voltar, o sangue dele é sobre a minha cabeça. Eu vou dar minha vida por Benjamim. Alguém que outro dia estava vendendo o irmão, agora ele está se colocando no lugar do seu irmão. Lá na frente, quando José faz todo aquele trâmite lá das canecas de ouro dentro dos sacos dos seus irmãos,
sacos de mantimento. E que José fala: eu vou ficar com esse aqui que roubou. Judá vira para ele: ah, meu senhor, lembra que eu te contei a história do meu pai? Que ele perdeu um filho que ele amava. Se esse menino não descer, ele vai descer às sepulturas. As suas cães vão descer às sepulturas e eu vou ser culpado disso. Não deixa o menino embora. Deixa eu ficar como servo. Eu fico como servo. Alguém que lá atrás estava vendendo o irmão, agora está colocando-se como servo por causa do outro. Qual a atitude transformadora na vida desse homem? Glória a Deus. Qual a atitude que transforma? Aleluia. Qual o nosso posicionamento quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela confronta a gente? A palavra de Deus, quando confronta a gente, é para mudar a gente de vida. Glória a Deus. É para mudar a gente de propósito. Amém. Todos os domingos, quando você entra nessa casa de oração, você entra para ser confrontado com a verdade da palavra de Deus. Amém. Todas as vezes que você ouve profecias, toda vez que você ouve a Bíblia sendo falada, pregada, é o Senhor confrontando com você para que você melhore, para que você mude, para que o seu comportamento seja outro, para que o final da sua vida não seja como o de Rubens. Era para ser, mas não é mais. Era você o escolhido, não é mais. Não é mais. Nós vemos no final da vida de Judá, quando o velho Jacó põe os seus filhos diante dele, vem Rubens, era para ser o melhor, não é mais. Então vai ser Levi, e Simeão também não é. Mas quando chega Judá, ele era tão ruim quanto os outros, tão ruim quanto a gente, não tinha diferença nenhuma. Mas existia um diferencial na vida desse homem: a humilhação. Existia um diferencial na vida desse homem: o reconhecimento. Existia um diferencial na vida desse homem: é que ele reconhecia quem ele era. Ele se prostrava diante do Senhor para reconhecer quão ruim ele era. Quando o velho Jacó levanta as mãos para abençoar esse homem, ele diz: Judá, os teus irmãos te louvarão. As tuas mãos serão sobre a cerviz dos seus inimigos. Glória a Deus. Aleluia. O cetro não se arredará de Judá, Glória a Deus. nem um bastão de entre as suas pernas, até que venha Siló, até que venha o Redentor. A ele os povos se congregarão. Nós estamos aqui reunidos nesta noite porque um dia chegou Siló até nós. Chegou o Redentor de Israel, o filho de Judá. Aquele que era tão ruim quanto a gente, mas se humilhou diante do Senhor, e o Senhor realizou a sua obra na sua vida. O cetro não se arredará da sua casa até que chegue a Siló e os povos se congregarão. Nós hoje estamos congregados porque recebemos a herança dos filhos de Judá. O povo da África está recebendo a herança do filho de Judá. A ele os povos estão sendo congregados. Nós somos sendo governados pelo filho de Judá, pelo leão da tribo de Judá, pelo filho de Davi. E ele quer de nós isso: arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento. Ele quer de nós sinceridade, ele quer de nós santidade. É isso que ele tem exigido do seu povo, para que as mãos dele estejam sempre estendidas sobre as nossas vidas, abençoando-nos. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.